Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Luciano Mendonça e hoje nesse webinar a gente vai tratar sobre como se preparar para as mudanças regulatórias que impactam o mercado de recebíveis no Brasil. Esse é o tema que a gente escolheu para hoje e para esse tema tão novo e tão importante no mercado de recebíveis, no mercado de ativos no Brasil, eu trouxe aqui dois convidados. Quero agradecer a presença deles. O primeiro deles é o Magno Lima. Magno Lima, vocês estão vendo aí, ele está vestindo verde aqui na nossa apresentação. Ele é o CEO da SPC Grafeno. Magno Lima, uma curta introdução a respeito do Magno Lima, formado em Ciências da Computação pela Unixul, tem MBA em Gestão Estratégica e Gestão Econômica de Projetos também, grande especialista em Ciências de Dados, Inteligência Artificial, Machine Learning, pela Universidade de Chicago também, e um especialista em inovação de ecossistemas, com experiência em vários boards, espalhando inovação aí pelo mundo. A gente tem também aqui Ricardo Barroso. Ricardo Barroso é chefe da subunidade do Departamento de Regulação do Banco Central do Brasil, DENOR. Funcionário há mais de 20 anos do Banco Central do Brasil. O Ricardo já passou por alguns departamentos diferentes do Banco Central e o DENOR, onde ele está hoje, chefe dessa subunidade, é o departamento responsável pela regulamentação de ecossistemas de cartões de crédito, duplicatas e recebíveis imobiliários. Agradeço a presença dos dois e gostaria de começar esse bate-papo conversando com o Ricardo. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Qual que é o contexto do surgimento dessa nova regulação de ativos que o Banco Central tem implementado recentemente? E, pessoal, eu que agradeço aqui o convite. Eu acho que é uma oportunidade excelente da gente tentar trazer mais clareza para esse assunto, que eu sei que não é um assunto muito simples de se entender, né? E eu acho que fico feliz de ter sido convidado aqui e espero que a gente consiga atingir esse objetivo, tá? Estou bem confiante que a gente vai conseguir, tá? Mas respondendo a sua pergunta, Luciano, assim, o registro, assim, se a gente remeter ao histórico, né, o registro, de certa forma, surgiu nos tempos da CETIP, tá? A gente tinha aqueles títulos de crédito cetipados e sempre teve esse contexto, né, de você enviar informações de um determinado ativo financeiro para uma central, né, de forma a dar mais transparência sobre esse ativo financeiro. Então, a gente tinha a CETIP, depois isso evoluiu, né, a gente teve a crise do subprime nos Estados Unidos, e aí o BIS, né, que trata de infraestruturas do mercado financeiro, ela formalizou um tipo de infraestrutura para essa finalidade, né, que é o Trade Repository, que é a nossa entidade registradora, que tem essa função de receber informações sobre ativos financeiros, né, e poder disponibilizá-lo para quem seja necessário. Tá? Então, no caso, a motivação principal era derivativos. Tá? Havia poucas informações sobre o mercado de derivativos, né? Essa falta de transparência foi um dos fatores que amplificou a crise. Tá? Então, uma das medidas do G20 foi justamente, né, obrigar o registro de todos esses derivativos, né, de forma que eles pudessem ser disponibilizados, né, para as autoridades que pudessem acompanhar esse mercado. E isso aqui vem ocorrendo no Brasil há muito tempo, tá? Não só de derivativos, mas também, principalmente, títulos bancários. Né? Os bancos, né, já estão acostumados, as instituições financeiras, a fazer o registro, por exemplo, de CDBs. Né? E isso aí é uma informação que também municia o Banco Central para que ele possa fazer a sua atividade de supervisão. Tá? Só que no Brasil a coisa foi evoluindo. Tá? A gente teve a Lei 2.810, que atribuiu a essa entidade registradora e ao depositário central a possibilidade de constituir ônus e gravames. Tá? Então, isso aí tornou ela uma entidade que pode validar, digamos assim, né, negociações desses ativos financeiros que dê mais segurança jurídica para a sua negociação. Tá? E aí, assim, é um ponto que eu queria ressaltar, que eu acho que, no contexto atual, falar de registro, estruturação, é diminuir muito o que a gente está fazendo. Tá? Então, eu acho que a gente precisa entender melhor como é que é esse pacote, né, desses ecossistemas que estão sendo criados. Tá? É muito mais do que simplesmente registro e depósito. Tá? A gente tem até apelidado aqui internamente
esses projetos que acabam se encaixando, sendo relacionados uns aos outros, a gente tem a apelidado de Open Asset. Tá? O que é Open Asset? Porque a gente faz uma alusão ao Open Finance, né? Porque tem o mesmo princípio. Né? O que é o Open Finance? Né? É você dar poder, empoderar o dono da informação para que ele possa, né, do cliente de uma instituição financeira, para que ele possa distribuir essas informações, usar essas informações e gerar competição. Tá? Então, o princípio é o mesmo. Tá? O Open Asset, né, é você possibilitar que o dono daquele ativo financeiro possa usá-lo. Né? Então, esses projetos, né, que criam esses ecossistemas têm esse objetivo. Tá? A gente quer eliminar fricções que impeçam ou dificultem a negociação de ativos financeiros. Esse é o nosso paradigma. Então, se você percebeu o que foi feito no ecossistema de cartões, você tinha um lojista que tinha dificuldade de disponibilizar uma agenda de recebíveis de cartões para outras IEFs, para FDICs. Então, o ecossistema, né, trouxe isso. Né? Ele permitiu hoje que você trouxe essa possibilidade do lojista, hoje, de uma maneira muito mais fácil, disponibilizar as informações e negociar esses ativos. Tá? O que a gente está fazendo duplicatas? É uma repetição, é o mesmo paradigma. Então, a gente pega e cria formas, né, de você facilitar a negociação, eliminando as fricções, eliminando as dificuldades para a negociação desses ativos. O que a gente está fazendo no imobiliário? É a mesma coisa. Então, todos esses projetos, de certa forma, a gente está, como eu disse, é um apelido que nós colocamos, está debaixo desse guarda-chuva do Open Asset, tá? Que é justamente eliminar essas fricções. Então, falar de registro, falar de escrituração é muito pouco do que a gente, de fato, está fazendo. Tá? Então, o que eu colocaria de forma mais ampla para ter um entendimento melhor do que se trata? A gente está falando de identificar aquele ativo digitalmente. Então, eu diria que são 4 pilares que a gente está construindo. Cada ecossistema desse é composto por 4 pilares. Tá? São os 4 pilares que eu diria do Open Asset. Primeiro, você tem que identificar o ativo financeiro. Tá? Você identifica como? Você ou registra ou você escritura. Tá? Então, a escrituração veio também para o caso dos títulos de crédito. E o registro veio para outros tipos de ativos que não são incorporados no título de crédito. Tá? Então, recebíveis imobiliários, você tem um registro. Recebíveis de cartões, você tem um registro. Duplicatas é um título de crédito, você vai ter escrituração. Então, você primeiro identifica digitalmente aquele ativo, de forma válida. Tá? Depois disso, você garante que aquele ativo vai ser constantemente atualizado, porque não adianta você identificar o ativo e você não garantir que aquele ativo, a dinâmica daquele ativo vai sendo atualizada nessa escrituração, nesse registro. Então, esse é o segundo pilar, você garantir a atualização desse ativo. Tá? O terceiro pilar é você montar uma estrutura para disponibilizar esse ativo para negociação. Tá? E o último pilar é o controle do fluxo financeiro desse ativo, porque o ativo financeiro é um fluxo financeiro. Então, se você não tiver formas de controlar o fluxo financeiro desse ativo, basicamente você fragiliza a própria negociação. Então, eu diria que, mais do que falar de registro, escrituração, a gente está falando de montar um ecossistema, tá, com esses 4 pilares, dentro da filosofia do Open Asset, tá, de você tirar fricções. Então, se você tem uma empresa da economia real, quais são assim, os principais ativos que a gente observa hoje? Né? Você tem uma indústria, um fornecedor, ele tem os recebíveis mercantis. Né? Você tem um lojista, você tem os recebíveis de cartões. Então, são ativos que essas empresas reais têm e querem, de alguma forma, utilizá-los. Tá? E a gente via dores e problemas para que ele pudesse fazer essas negociações de uma forma mais simples, mais fácil. Então, os ecossistemas estão trazendo isso. Né? Essa é a filosofia do Open Asset, né? Você pegar e trazer esse ecossistema para eliminar essas barreiras que possam estar impedindo, né, a negociação desses ativos. Então, a gente criou o ecossistema de cartões, a gente está criando o ecossistema de duplicatas e também está em andamento o ecossistema de recebíveis imobiliários. Então, isso é digamos, o registro. Tá? Eu acho que o registro é uma palavra que não traduz bem a dimensão do que a gente está fazendo. Tá? É um projeto muito mais amplo e mais complexo. Eu ia te perguntar exatamente isso, viu, Ricardo? Eu estou vislumbrando, com toda a sua fala, que o mercado vai se alterar bastante aí nos próximos anos.
né? Mas, como se diz, né, toda jornada começa com o primeiro passo. E como você disse no começo, o registro pode ser até uma palavra muito simples para um primeiro passo tão gigante que vai resultar numa jornada muito proveitosa para todo mundo. Mas o que é exatamente o registro, como que ele acontece em termos práticos? Para uma empresa, para uma pessoa, para um comerciante, quem tem um ativo na mão e precisa registrá-lo, o que significa fazer isso na prática? Na prática, você, por exemplo, depende do ecossistema. A gente tem um ecossistema, por exemplo, de cartões. O registro nada mais é que você que detém as informações daquele ativo, aí depende do ecossistema. Então, por exemplo, quem detém as informações sobre a agenda de recebíveis de cartões? A credenciadora que o lojista contratou. Então, a credenciadora registra, que é o primeiro pilar que eu falei do que a gente chama de Open Asset, né, apelida de Open Asset, é enviar essa informação para essa registradora, literalmente. Então, a credenciadora ela vai lá e envia informação, ó, esse lojista tem essa agenda de recebimentos, vai receber tanto na data tanto, tanto na data tanto. Então, ele coloca todo o perfil de recebimentos, que aquilo é o ativo financeiro. Então, o registro é esse primeiro pilar. É você colocar nessa infraestrutura a identificação do ativo, enviando informações para aquela infraestrutura, que são as nossas entidades registradoras autorizadas pelo Banco Central. Depende do ecossistema. Vamos falar de duplicatas. Então, a gente tem uma primeira etapa, que no caso é a escrituração, que também é uma forma de identificação do ativo financeiro. Então, como é que é feito isso? O sacador, né, o cedente, ele vai contratar uma empresa de escrituração, que é uma empresa também que faz o registro. Tá? Ela vai contratar essa empresa para que toda duplicata ela seja emitida na forma digital nessa empresa. Então, em geral, existe a possibilidade, por exemplo, de usar as próprias notas fiscais eletrônicas, né? Você sabe que tem uma emissão de nota fiscal eletrônica, que é nota fiscal fatura, né? Existe a possibilidade dessa empresa ela até acessar automaticamente essas notas, com autorização óbvia do fornecedor, né? E a partir dessas notas, você pode já emitindo esse documento eletrônico, ele vai existir no sistema de informática, tá? Do escriturador. E vai conter as informações do quê? Daquela fatura. Tá? É a duplicata em si. Tá? Então, vai conter informações daquela fatura. Então, é assim que, no caso do ecossistema de duplicatas, é feito o que a gente chama de registro ou escrituração, que, na realidade, é esse primeiro pilar de identificar aquele ativo financeiro nessa infraestrutura. Tá? Não sei se ficou Ah, claro. não, eu acho que eu entendi bem. E você, na sua fala agora, você falou de uma entidade nova aí que não existia até agora. Você falou registradora, que é a entidade que eu estou entendendo aqui, que vai receber a informação de identificação desses ativos, né? E aí eu queria falar agora, chamar o Magno para trazer aqui uma contribuição. Magno, CEO da SPC Grafeno. O que é SPC Grafeno? O que é registradora? Para o nosso público aqui que está nos ouvindo. Legal. Bom, obrigado aí, Luciano. Obrigado, Ricardo, por estar participando desse painel. Eu acredito muito que através desse tipo de conteúdo que a gente vai conseguir simplificar as regulações que, na nossa visão, são instrumentos de inovação que vão trazer para o mercado e para a economia um impacto importante de crescimento. Então, a SPC Grafeno acredita muito nisso e por isso que ela passou pelo processo, né, pela jornada de autorização do Banco Central. Mas vou voltar nos conceitos aqui, eu já alinho a SPC Grafeno, entidade registradora, pegar um pouquinho do gancho aqui das falas do Ricardo, né? Só por uma questão de organização na linha do tempo. Então, quando a gente fala, né, dos recebíveis da indústria, por exemplo, citando a duplicata, a gente está falando o seguinte: olha, você que quando vende a prazo, né, para alguém, você tem na mão, através do duplicata, um direito creditório. Ou seja, você tem um direito de receber esse dinheiro num fluxo de caixa futuro, ok? Muitas empresas utilizam esse direito creditório de uma maneira que consiga compensar os efeitos no seu fluxo de caixa, ou seja, ela pega esse direito creditório, essa duplicata, vai até uma instituição financeira ou mercado de capitais e ela faz antecipação desse dinheiro para ajudá-la no fluxo de caixa dela, ok?
Então, nesse momento, quando é feito a antecipação, que a gente chama no mercado de cessão desse direito creditório, o que ocorre? Este momento, esta operação é passível de registro. Por quê? Esse direito creditório ele se torna um ativo financeiro, tá certo? Que deve ser integrado ao sistema financeiro. Com qual objetivo? O objetivo é de dar segurança para essa operação, para as duas partes, para dar transparência nessa operação para o mercado, para dar, para trazer competitividade também nessa transação. Então, o registro hoje ele é um mecanismo, né, utilizado quando você tem um direito creditório e você vai fazer a cessão dele. Neste momento, a instituição financeira, né, ou alguma empresa do mercado de capitais que você esteja fazendo essa transação, ela deve fazer essa operação de registro para trazer essa segurança, essa transparência para essa operação. Aí, do lado da indústria, né? Tá legal, mas o que eu ganho com isso, né? Qual é o benefício disso para mim? O benefício está muito atrelado ao que o Ricardo comentou. Esse processo do registro, ele é um processo que ele passa por algumas etapas de validação para dar essa tal segurança que eu comentei. Então, no momento do registro, se verifica o lastro, né, a origem, se é válida a origem desse direito creditório, ou seja, você foi lá, vendeu, emitiu a nota, a mercadoria foi entregue, enfim, todo esse processo que acontece no físico, né, as entidades registradoras, que são as responsáveis por fazer estes registros, elas têm a obrigação de verificar, trazendo autenticidade para essa transação. Além disso, as registradoras elas têm um sistema de troca de informação entre elas, chamado interoperabilidade. Essa interoperabilidade ela tem o objetivo de dar unicidade para a informação. O que significa isso na prática? Então, se existe uma duplicata, né, válida, ela está sendo antecipada, então, por consequência, ela vai ser registrada. As entidades registradoras trocam informações entre elas para dizer assim, olha, essa duplicata, ela já foi antecipada por um outro veículo, por uma outra instituição financeira ou não. Então, isso também complementa a parte de segurança que a gente está falando, evitando riscos de fraudes ou trazendo uma insegurança para o mercado financeiro. Essa insegurança atual, né, sem um registro, sem esse benefício do registro, o que ela traz de ônus? Todo risco ele é mensurável, ou seja, eu coloco um custo para o risco. Se eu tenho o custo, né, de eventualmente incorrer numa situação que essa duplicata foi negociada com duas instituições financeiras distintas, esse custo ele vai lá para o spread financeiro, ou seja, para a taxa que estão te cobrando na hora da antecipação. Então, o registro trazendo essa segurança, qual é o benefício finalístico dele? Né? O benefício finalístico é trazer uma competição, que foi o que eu comentei, né? Que é o terceiro benefício, que é trazer taxas mais competitivas, né, nessa transação, atrair investidores, né, porque eu tenho um mercado mais seguro, logo eu tenho condições de dar mais garantias para quem quer investir o dinheiro aqui, e fazer com que, de fato, eu tenha um potencial do crédito nessa operação de antecipação de recebível maior do que eu tenho hoje. Aí vou pegar o gancho da fala do Luciano. Eu tenho esse mercado vai mudar muito, né? Então eu tenho aqui oportunidades de novos produtos de créditos, de novos negócios, de novas formas de trabalhar o seu direito creditório. Então veja que a gente tem um benefício para o financiador, que é o benefício de tirar parte do risco dele, e esse benefício é traduzido em taxas mais competitivas ou produtos que hoje ou a indústria não acessa, né? Quem tem esse direito creditório não acessa porque ele não é ofertado a ele, ou ele não acessa porque ele está num risco
que não se consegue mensurar, então a instituição financeira prefere não dar um crédito para ele. Então, traduzindo aqui, fazendo um resumo, o registro, ele tem essa função, apesar, como o Ricardo disse, ele é apenas um passo para tudo que se quer fazer nesse ecossistema, que de fato vai trazer um impacto severo. Mas o registro por si só, ele é a operação que já começa a ajudar tanto quem tem o direito creditório e quer antecipar, a diminuir o custo financeiro ou acessar produtos de crédito que não acessa hoje, o financiador trazer mais segurança para ele fazer esses novos produtos ou dar o crédito para quem ele não dá hoje e atrair novos investidores para cá. E a entidade registradora, ela é a responsável, por quê? Porque ela é uma empresa autorizada pelo Banco Central, né? Então, quando a gente aplica por Banco Central, a gente é severamente validado por ele em nossos processos, governança, o nosso sistema de informática, as nossas integrações, a nossa interoperabilidade, ou seja, o Banco Central ele faz um raio-x nessa empresa, e aí sim, depois desse raio-x, vou falar o caso da SPC Grafeno. Nós demoramos, foi uma jornada longa, né, que nós tivemos, mas uma jornada muito valiosa para que a gente opere com a devida segurança para fazer essas checagens, para fazer essa integração, para conseguir dar publicidade para essa informação ao mercado. E a SPC Grafeno é uma empresa que ela nasceu a partir da dor do mercado. Por isso que eu estou tentando trazer aqui para a realidade de operação da indústria, dos arranjos produtivos, do varejo, qual é o benefício tangível que se tem com essa regulação, que é só um passo, a gente nem explorou ainda a escrituradora. A SPC Grafeno é uma empresa que nasceu da dor do mercado, portanto, ela tenta traduzir a dor do mercado e levar essa informação para o regulador, que é esse momento que a gente está agora aqui. Esse é um exemplo prático. O regulador está conosco aqui para justamente trazer informações que vão ajudar o mercado a entender a iniciativa, o porquê, os conceitos, os benefícios. Então, a gente é esse elo de ligação e nós somos uma empresa 100% orientada ao cliente, com toda a segurança que o Banco Central nos exige. Magno, você falou de uma coisa aí que me chamou a atenção, que é o seguinte, você vai garantir, com todo esse arcabouço regulatório, você vai garantir a unicidade da operação de antecipação de ativos. Né? Toda empresa, quando tem ativos nos seus balanços, contas a receber, aquilo é dinheiro no tempo. Ela vai receber lá na frente, aquilo no final das contas vai virar caixa. Né? E quando a gente está falando de unicidade, né, para o pessoal que está ouvindo a gente aí, unicidade é a garantia de que a antecipação que qualquer investidor tenha feito sobre aquele ativo seja feita uma única vez, evitando fraudes. Então, a gente desemboca, Magno, numa situação em que o custo da operação tende a baixar porque investidores que vão estar no outro lado da mesa trocando esses ativos, né, antecipando esses ativos, comprando esses ativos, eles vão ter certeza que aquele ativo que ele está comprando não está sendo negociado uma segunda vez. Que no final das contas, o nome disso é fraude. Né? É fraude. Então, vai reduzir a fraude. Reduzindo a fraude, aumenta a competição entre os investidores que vão comprar esses ativos e eles vão entrar numa competição para oferecer taxas mais baixas, que vai melhorar a situação para quem está do outro lado. Eu vejo isso, Ricardo, como uma grande vitrine de negócios para melhorar o financiamento das entidades do mercado como um todo. As empresas como um todo vão ter acesso a capital mais baixo. Está parecendo uma coisa muito boa, para ser verdade. Tem um cronograma de implementação para que tudo isso comece e termine. Vocês têm alguma estimativa de quanto volume de crédito no mercado? Hoje o volume de crédito é principalmente focado em bancos. Né? Os bancos dão crédito. Então, essa informação, o Banco Central tem todo o acesso, é tudo registrado lá. Agora, a gente está criando um novo mercado, uma nova vitrine, onde investidores vão poder entrar e investir, comprar ativos de empresas que têm lá os ativos para serem transformados em dinheiro. Isso significa um novo mercado de crédito. Existe alguma estimativa de tamanho desse novo mercado que vai surgir?
Assim, a gente sabe de números por alto, né? Se você somar fluxos de notas sendo emitidas ao longo do ano, é casa de trilhão, tá? É PIB. Em termos de fluxo de ativos desse tipo que estão sendo gerados. Tá? Lógico que nem tudo se traduz em negociação. Também a gente está falando de um mercado gigantesco. Tá? É um mercado gigantesco, é Ricardo, uma vitrine. Oi, pode falar. só um número aqui que a gente estimou, tá? Esse mercado de duplicatas em torno de 9 trilhões. Como o Ricardo disse, nem tudo é negociado, mas não é negociado, mas pode começar a ser negociado por esse benefício. Mas vai lá, Ricardo, desculpa. Qualquer 1% de trilhão é muita coisa, né? Então, é um mercado gigantesco. Foi esse o motivo que a gente, inclusive no cronograma inicial, a gente queria ter focado inicialmente em duplicatas, tá? Que é a criação da vitrine. É exatamente isso, Luciano. É a vitrine. Só que é mais do que uma vitrine, é uma vitrine segura. Entendeu? Você está formatando, empacotando aquele ativo financeiro para tornar ele atraente, com todos os benefícios que o Marco citou. Tá? E eu cito mais ainda. Tá? Quando eu falei dos pilares, que registra apenas um dos pilares, eu não estou querendo de forma nenhuma diminuir o papel dessas entidades, como a SPC Grafeno, até porque ela atua nos 4 pilares. Tá? Ela atua nos 4 pilares. É o registro, é a atualização do ativo, é a disponibilização dele e é o controle do fluxo financeiro. Então, ela atua, é uma empresa de open asset, ela atua nos 4 pilares. Tá? Então, é a vitrine que está sendo montada. O mercado é nessa casa de 9 trilhões, tá? Ou mais, na casa de trilhões. Tá? E a gente tem um cronograma, né? A gente está sendo bem cauteloso, né? Porque a gente tenta não impactar, né? Tem conversado com os participantes da indústria para avaliar o impacto na própria jornada do cliente. Tá? Então, a gente está criando um cronograma, a gente está no processo de aprovação da convenção, o Magno está bem por dentro. Tá? Eu espero que a gente já esteja finalizando. E uma vez que seja aprovada essa convenção, o que é? É um instrumento que é assinado entre essas entidades que vão fazer essa estruturação registro, né? Para acertar justamente essa troca de informações que o Magno citou, que é a Interop. Tá? Uma vez aprovada a convenção, ela estabelece uma série de padrões. Tá? Existem padrões que são adotados para facilitar até a vida do fornecedor, que eventualmente queira portar de uma entidade para outra. Tá? Então, são estabelecidas certas padronizações, ao mesmo tempo que a gente deixa uma flexibilidade, né, para que cada entidade atenda da melhor forma possível o seu cliente. Tá? Então, uma vez aprovada essa convenção, a gente vai ter um processo que dura 4 meses, em que essas entidades vão apresentar os manuais mais técnicos, mais operacionais. Tá? Se iniciam os testes de aprovação, aí depende do ritmo, né? Mas são alguns meses. Né? E uma vez aprovada essas entidades, aí a gente vai ter uma entrada faseada. Tá? A gente quer que a roda comece a girar aos poucos. Tá? É muita coisa a ser testada. Tá? Então, a gente vai ter uma etapa inicialmente em que a Interop vai ser bem restrita, é só para verificar a unicidade. Então, tanto o financiador quanto o sacador e o sacado vão ter que ir para uma mesma empresa, como a SPC Grafeno ou outras signatárias que estão, para fazer a negociação, para fazer as primeiras emissões de duplicatas. Então, nisso, a gente meio que testa a borda dessas empresas. Depois a gente vai ampliando de 4 em 4 meses outras funcionalidades dessa interoperabilidade, tá? Até o ponto que a gente vai ter uma interoperabilidade plena. Tá? Então, começa inicialmente só com unicidade, em 4 meses entra a troca de informações desses ativos entre as registradoras, aí depois mais 4 meses a troca de contratos e depois a portabilidade. Tá? Então, é mais ou menos esse o prazo, né? E depois que você tiver plenamente a Interop, né, você já teve possibilidade de fazer testes reais durante quase 16 meses aí espera mais um tempo para a gente começar uma obrigatoriedade. Tá? Então, a gente está, por meio de uma resolução do CMN, a gente está forçando a migração do mercado, pelo menos no que concerne a instituições financeiras. Tá? A gente está forçando a migração desse mercado de negociação de recebíveis mercantis para o uso de duplicados escriturais. Aí tem outro faseamento, né, que se refere a instituições financeiras. Tá? Elas vão ter que negociar esses recebíveis por meio de duplicados escriturais. Aí outro faseamento, aí começa com empresas grandes, passa 4 meses, empresas médias, depois mais 4 meses, empresas pequenas. Então, é mais ou menos essa, talvez se somar tudo, de 2 anos e meio, 3 anos, até que você tenha plenamente, né, implantado o ecossistema. Mas o início da emissão de duplicados escriturais vai começar bem antes. Tá? Ricardo, você falou da implementação, né, tal.
Que entidades vão começar a ser demandadas para fazer o registro primeiro em todas essas etapas? Primeiro, vocês estão garantindo que todo o sistema funcione. Interoperabilidade entre as registradoras é uma questão crucial para que esteja resolvida antes que qualquer cedente de ativo, né, possa usar o sistema. Quais serão as empresas ou entidades que vão ser chamadas a registrar os seus ativos primeiro? O mercado como um todo não vai aderir isso de uma forma. Vocês estão fazendo isso de maneira faseada. Quem são as primeiras entidades a entrar na obrigação do registro dos ativos? Ô, Luciano, eu não sei se... Luciano, Pode deixa falar. eu tentar entrar aqui. Eu acho que eu vou ajudar aqui. É o seguinte, o Ricardo, ele falou de um cronograma futuro que ele está baseado na convenção de escrituração de duplicatas, ok? Então vamos voltar introduzimos mais um conceito aqui para a gente ficar todo mundo na mesma página. O Ricardo falou sobre o conceito de escrituração. Eu vou tentar traduzir de uma forma muito simples o conceito de escrituração. O conceito de escrituração é como se eu pegasse a duplicata que existe hoje, né, e fizesse uma certidão de nascimento dela, através da entidade registradora. Então, como foi comentado pelo Ricardo, é uma emissão digital dessa duplicata, o que não acontece hoje. Hoje ela está no modelo da lei da duplicata mercantil. Então, a partir da escrituração, ela se torna uma duplicata digital, mas para efeitos para o mercado, é como se eu tivesse a certidão de nascimento dela, feita por uma entidade escrituradora, no caso, né? Vamos ampliar os conceitos. Eu vou para o IMF para depois ir para o conceito final que é chamado hoje. Por uma infraestrutura do mercado financeiro devidamente autorizada pelo Banco Central. E aí, eu fazendo essa emissão, eu tenho a certidão de nascimento dela. Isso é escrituração de duplicata. O registro, lembra que eu comentei aqui, o registro é no momento que você faz a cessão. Ou seja, que é o momento que nós estamos hoje, tá? E depois o registro vai ser incorporado dentro da escrituração, ok? Mas no momento que a gente está hoje, que a escrituração de duplicata ainda não está no ar, não está em produção, atendendo esse cronograma, alinhado esse cronograma que o Ricardo comentou, hoje o registro já acontece de recebível financeiro, que é, no momento da antecipação, a cessão daquele direito creditório para uma instituição financeira para o mercado de capitais, ok? O registro, não há uma obrigatoriedade por lei para que ele ocorra, né? Hoje o registro, para acontecer, quem tem a motivação de fazer o registro hoje? A motivação é pelo valor que as empresas, as instituições financeiras e o mercado de capitais estão entendendo que o registro pode trazer, ok? Só que, aí falando de um outro regulador, a CVM, né, tem uma regulação, né? Recentemente ela colocou uma nova regulação para o funcionamento dos fundos de direitos creditórios, os FDICs, chamado CVM 175, e lá ela entendeu que seria importante trazer essa segurança nas operações do mercado de capitais de forma obrigatória. Ok? E aí, então, ele fala na sua regulação que entidades que, ativos que há interoperabilidade entre duas ou mais casas, na operação de antecipação desse recebível, de cessão, é obrigatório o registro. E isso vai acontecer a partir de 28 de novembro, pela regulação da CVM. Mas veja, é um outro regulador para um mercado específico, entendendo o valor dessa segurança e entendendo que essa segurança pode trazer competitividade e crescimento para esse mercado, porque lembra que eu falei? Com esse dispositivo, eu dou autenticidade e diminuo o risco de fraude. Logo, isso dá mais segurança e eu, além de repassar um custo mais atrativo para a antecipação de recebível, eu estou atraindo dinheiro externo para poder operar nesses veículos, né, nos fundos de investimento. E aí, vou dar mais 2 exemplos aqui, tá, práticos. Aí a gente tem, por exemplo, securitizadoras e factories,
elas não são obrigadas por essa lei. Mas esses segmentos já entenderam que, se eles ficarem de fora do registro, eles vão estar expostos juridicamente, expostos na segurança, numa eventual transação. Por quê? Pode ser que um fraudador faça uma operação no mercado de capitais e deixe de fazer lá e faça na securitizadora, porque não tem essa segurança. Então, as securitizadoras, entendendo esse valor, já estão aderindo. Hoje, dentro da SPC Grafeno, é uma realidade. A gente já tem alguns clientes que são securitizadoras que não são obrigados, mas entendem essa segurança como um valor. Tá bom? Então, o registro já está acontecendo, já está a operação, existe a interoperabilidade do registro em duplicata mercantil. E o que o Ricardo falou é sobre a escrituração, que aí sim vai cobrir todo o mercado, que a gente vai entender desde a emissão até a liquidação, toda essa jornada, a gente vai estar acompanhando e controlando isso. No registro hoje, o escopo que nós temos é só no momento da cessão, que já é um mitigador muito forte, né, para o mercado de fraude, e a gente acompanha o fluxo até a sua liquidação, mas ainda não integrado aos sistemas financeiros, mas já com a interoperabilidade entre as casas. Ótimo. Pegando o gancho aí da sua fala, Magno, é bom até trazer o contexto pelo qual a Allianz Trade está nesse call, né? A Allianz Trade é uma seguradora de crédito e a gente faz o seguro de crédito das duplicatas mercantis emitidas a prazo de uma pessoa jurídica a outra pessoa jurídica. Ou seja, a gente garante que essas duplicatas vão ser pagas no futuro pelo sacado que está anotado nela. Quando a gente percebeu que haveria uma mudança na regulação, né, uma melhora da regulação e um aumento do mercado de seguro de crédito, foi o que eu falei para você, Ricardo. A gente percebeu que poderia nascer aí uma vitrine de ativos que poderiam ser seguráveis. Esses ativos a gente já segura aqui, outros players de seguro de crédito no Brasil também seguram, fazendo o seguro das operações de crédito dos segurados. O total dessas operações no Brasil hoje, Ricardo, eu estimo em torno de, somando toda a exposição que as seguradoras de crédito têm no Brasil, curto prazo, PJ para PJ, eu estimo ao redor de R$1 bilhão. R$1 bilhão segurados. Quando a gente traz o advento do registro desses ativos sobre esse R$1 bilhão, a gente, na verdade, está trazendo para o mercado de investidores a possibilidade de entrar em ativos que são únicos, ou seja, a unicidade está garantida, risco de mitigação de fraude está verificado também. O Magno vai falar daqui a pouco como que ele faz aí a validação do título, né? Então não tem fraude, a fraude é mitigada, e a gente adiciona o seguro de crédito sobre esse título também. Então, para o mercado de investidores, Magno e Ricardo, eu estou entendendo que quando a gente junta registro de ativos, no caso as duplicatas, o registro de ativos mais o seguro de crédito, a gente está abrindo um mercado para os investidores que hoje eles não veem. Não vem. Vai surgir um novo mercado. Esse mercado é praticamente livre de risco, porque as seguradoras vão ter possibilidade de adicionar ali uma estampa de seguro para cada um dos ativos que tiver registrados. E aí é questão do próprio investidor chegar para o cedente daquele ativo, né, do emissor daquele ativo, e falar: você quer transacionar comigo esse ativo? A minha taxa é esta. O outro investidor vai fazer a mesma coisa, a minha taxa é mais baixa, e vai haver essa competição. Então, eu estou vendo isso de uma maneira muito, muito positiva, né? Começando aí, inicialmente pelos fundos de investimento de direitos creditórios, aí, como o Magno mencionou. Ricardo. Não, isso é interessante. Eu reforço aqui a minha fala de que o que a gente está fazendo é o que eu tenho chamado de Open Asset, né? É o ecossistema, é o controle da jornada. Eu acho que a palavra jornada que o Magno citou é perfeita, tá?
é o mesmo que eu falei dos pilares, né? A jornada são os pilares, é você identificar, atualizar, disponibilizar e garantir a liquidação. Essa é a jornada, entendeu? Então, o Open Asset, né, a criação dessa jornada, a criação desse ecossistema, não veio para nada, ela veio para remediar as dores do mercado. Tá? Cada etapa foi criada, cada pilar foi criado, cada etapa da jornada foi criada para justamente eliminar as dores que o mercado tinha para fazer a negociação desses ativos. Tá? Esse foi o objetivo. Até o controle do fluxo financeiro. A gente está trabalhando em mudanças de instrumentos de pagamento, principalmente o boleto, né? Acho que o Magno está ciente, para que o boleto possa ser atrelado ao ativo financeiro. Então, o sacado ele vai pagar o boleto e está pagando aquele ativo financeiro. Tá? E o fluxo financeiro vai para o titular daquele ativo. Então, isso facilita muito, dá muita segurança. Tá? É esse controle do ativo, que é um dos pilares. Tá? E aí, montada essa infraestrutura, aí podem surgir todo tipo de business, todo tipo de inovações, como essa que você está citando, tá? Que já existia, mas eu acho que pode ser muito mais potencializada, na medida que a Allianz olha para uma duplicata agora, que é escritural. Então, e a escrituração de duplicata envolve muita coisa, gente. A gente tem título emitido digitalmente, por exemplo, um PDF com assinatura digital, tem um monte de limitações. Se você quer negociar um título de crédito emitido digitalmente, né, da forma atual, que é basicamente um PDF digitalizado com uma assinatura digital, você vai fazer um endosso, é uma complicação. Então, a escrituração é um passo adiante, está acima em termos de resolver esses problemas, porque a escrituração é a certidão de nascimento da duplicata e é um sistema de informática que pode receber informações sobre negociações, endossos e registrar isso dentro desse sistema. Tá? Então, eu acho que é importante destacar que a gente está criando isso, né? Como disse, não é simplesmente um registro, uma estruturação, são termos meio abstratos, é um ecossistema, é um open asset, é você eliminar as dores e as fricções que impeçam a negociação e permitir inovação. Tá? Você está citando, não é tanto uma inovação, porque é um mercado que já existe, mas que pode ser potencializado. Se você pegar cartões, que é um ecossistema que já está girando, você está vendo a gente está vendo um monte de startup, fintechs, se aproveitando do ecossistema para usar os próprios recebíveis na cadeia de produção. Tá? Então, esse, de fato, é o objetivo, é ter essas externalidades positivas que beneficiem todo o mercado. Tá? Eu estou vendo que a solidez que esse mercado vai apresentar mais à frente, ela vai permitir outras variantes também. Você falou aí de novos mercados, novas possibilidades, Ricardo. E o que eu vejo aqui tem a ver com uma pergunta que o Maurício colocou aqui. Aliás, a gente está aí com mais de 150 participantes nessa live aqui. Pessoal, quiser mandar as perguntas, pode mandar aqui pelo chat. A gente vai responder aqui na medida em que a gente vai recebendo. O Maurício pergunta aqui um assunto que eu acho que é a consequência de toda a solidez desse mercado. O Maurício pergunta: gostaria de saber a visão dos palestrantes sobre os impactos da tokenização para o mercado de recebíveis, inclusive a possibilidade de negociação internacional desses ativos. Antes de passar para vocês, a tokenização também é uma palavra muito nova no mercado, né? Tokenização de ativos, mas a minha visão é que uma vez que você tenha o ativo registrado, né? Ele está registrado, a mitigação de fraude já aconteceu, a mitigação de duplicidade também já aconteceu, tem seguro sobre ele. A partir daí, você pode fazer a tokenização desse ativo, pode negociá-lo internacionalmente, sim. Temos ferramentas no mercado de seguro de crédito que dá a cobertura por APIs de maneira online. Então, eu queria pedir para o Magno responder inicialmente sobre tokenização de ativos. Como que esse mercado vai se alterar no que se refere à tokenização de ativos, Magno? Vou dar um passo atrás aqui para poder emendar essa questão da tokenização de ativos, que eu acho que é importante esses conceitos estarem bem claros para que isso seja integrado, inclusive a tokenização, né? Uma coisa que é importante, vou abrir um parêntese aqui para fazer um elogio ao Banco Central. Não estou aqui querendo jogar confete, mas o meu intuito é dizer que o nosso Banco Central,
apesar do contingente, ou seja, apesar do tamanho, da sua estrutura, tem trazido muitas regulações que, na minha visão, são extremamente inovadoras para o desenvolvimento econômico, né? O impacto final é isso, né? Por isso que eu estou fazendo esse parênteses aqui, que eu quero chegar lá na tokenização, tá? Então, tem trazido muitas inovações, tá certo? E eu entendo que o nosso Banco Central ele está cada vez mais perto da prática, está cada vez mais perto da dor do mercado. Isso tem ajudado a traduzir e dar a devida agilidade dentro das suas regulações. Quando a gente pega o Pix, é um caso global, mundial, né? Um caso que, porra, esses dias mesmo eu estava ouvindo uma palestra lá em Singapura e o Banco Central estava expondo esse case lá como convidado, né? Pô, o impacto que isso trouxe para as nossas transações, né? Para o pequeno varejista, é incrível, né? Para o profissional autônomo, para o cara que estava fora da rede bancária, né? Ele desbancarizado. Então, assim, tem muitas inovações. E quando a gente fala de tokenização, eu estou falando que aqui na tokenização eu já tenho uma conexão muito forte com uma próxima regulação que vai vir, que é o Drex. Mas eu vou voltar aqui de novo nas duas casas para poder integrar e responder a pergunta. Quando eu tenho um ativo, né, como foi colocado, né, devidamente escriturado, ou mesmo não escriturado, vamos colocar aqui no momento da cessão, como eu comentei, no registro. Aliás, nós fomos o nosso primeiro registro. Olha que interessante. A gente inovou. O nosso primeiro registro foi um registro de duplicata tokenizada. E aí eu vou explicar um pouquinho do que é essa tokenização. A tokenização é quando você tem um direito creditório. Vou pegar aqui uma duplicata, né, no caso. Ela vale R$10.000, esse direito creditório. Ok? Qual que é o efeito da emissão de um token? Eu pego esses R$10.000, vou chamar que ele está no mundo analógico, é uma duplicata mercantil, né? Está no mundo analógico. Pego esses R$10.000 e divido ele em frações. Vou dar um exemplo bem tranquilo aqui. É R$10.000, eu dividi em 10 frações de R$1.000. Então, eu tenho uma duplicata que foi emitida, um token, e esse token geralmente é emitido numa blockchain. E por que que ele tem essa conexão com o Drex? O Drex ele roda a partir de uma tecnologia também similar, tá? E aí eu consigo fazer a oferta pública desses tokens. Ou seja, ao invés de eu tentar buscar um investidor que tenha R$10.000 no bolso para poder fazer a antecipação desse recebível, agora eu posso buscar 10 investidores que tenham R$1.000. Então, através da tokenização, eu acelero a oferta pública da antecipação desse recebível. E o mercado, e traz uma inovação gigantesca para o mercado, porque o acesso a esse token pode ser feito por um corporate, por uma empresa, por uma instituição financeira, ou por uma pessoa física, né, dentro da regulação existente. Então, eu consigo atrair mais investidores, porque eu estou dando condições de diminuir a barreira de entrada. Ou seja, ao invés de eu ter 10.000 para poder entrar nesse mercado e antecipar, agora eu consigo antecipar com 1.000. Um exemplo prático. Então, quando a gente tem a tokenização, como mais uma segurança tecnológica e que traz essa inovação que o cara falou, olha que legal. Eu dou segurança a partir do registro. E olha que bacana, a tokenização que roda numa tecnologia que é uma tecnologia rastreável, extremamente segura, ela pode se beneficiar de ter uma dupla segurança, que é a segurança da blockchain com a segurança da entidade registradora. Porque a entidade registradora, numa analogia simples, ela está fazendo as checagens, apesar dela ser uma empresa tecnológica, seus processos serem tecnológicos, ela faz uma checagem do processo analógico, no caso a duplicata mercantil. E a blockchain, a tokenização, ela pega esse direito creditório analógico e transforma ele em tokens digitais para poder fazer essa distribuição.
Então é óbvio, aqui a gente tem um complemento de valor. E aí, como o Ricardo falou, eu tenho condições de inovar muito. Ainda mais se a gente entrar no tema Drex, no conceito Drex. Aí eu tenho, como o Ricardo comentou, toda essa jornada integrada no sistema financeiro. Eu tenho aqui muitas perguntas que estão pipocando aqui, e antes de voltar num dos temas que você tocou aqui, Magno, em relação à segurança, eu queria perguntar para o Ricardo. Ricardo, eu tenho duas perguntas aqui que podem ser uma só para você. O Cali pergunta: o Ricardo pode falar um pouco mais da convenção das registradoras? Em que pé está? Qual a expectativa do Bacen? Os prazos? E também eu tenho uma outra pergunta aqui, que é a escrituração do Márcio. A escrituração do risco sacado vai se tornar obrigatória? Então, sobre esses dois assuntos, da convenção das registradoras e sobre obrigatoriedade de escrituração do risco sacado. Ricardo, o que você poderia nos falar a respeito desses dois itens? Luciano, em relação à convenção, eu entendo que a gente está nos estágios finais, tá? A análise do Banco Central de mérito já foi feita, foi pedido melhorias no texto, né? E as registradoras estão na atual, as signatárias da convenção, né? Estão no atual momento melhorando esse texto, se preparando para fazer essa entrega, tá? Então eu acredito que nos próximos poucos meses aí a gente deve ter essa entrega, né? Das signatárias, e estando tudo certo, né? Já foi feita uma análise pelo Banco Central. Então, basicamente, a gente tem que conferir se os itens que a gente pediu de melhoria foram atendidos. Uma vez atendidos, a convenção ela tem que ser aprovada pela diretoria. Então, há um processo interno de levar essa avaliação para a diretoria colegiada para aprovação, tá? Então, uma vez aprovada a convenção, que eu diria que é o principal marco que determina todos os outros prazos, tá? Uma vez aprovada a convenção, aí você tem vários prazos que eu citei numa resposta anterior, numa fala minha anterior, de prazos que têm que ser cumpridos, que vão desde entrega de manuais, testes, e aí depois você tem o processo de autorização, e aí você tem aquele faseamento da Interop. Tá? Em relação à questão de operações, de risco sacado, obrigatoriedade, aí eu vou remeter novamente a essa fala que eu falei dos prazos. Tá? Eu tenho uma outra resolução do Conselho Monetário Nacional que determina alguns prazos para que as IFs passem a negociar esses tipos de recebíveis mercantis, que incluem, obviamente, as operações de risco sacado, somente por duplicado escritural. Tá? Então, isso só vai ocorrer depois depois que o ecossistema, né, toda a parte de Interop estiver em funcionamento pleno. Então, aí você vai ter prazo realmente que a IF vai negociar vai negociar recebível mercantil, seja qual for o tipo de operação que esteja inserido aquele recebível, pode ser risco sacado. Com empresa grande, aí vai ter um marco, que toda empresa grande, a norma trata lá o conceito de empresa grande, né, não lembro se é faturamento, alguma coisa assim. Aí aquelas empresas grandes, elas já vão ter que, se quiserem negociar com os bancos, vão ter que terem contratado, né, um escriturador, né, registrador, para emitir esses recebíveis mercantis na forma de uma duplicata escritural e passar a negociar, fazer as negociações dela por meio da duplicata escritural. Tá? Então, vai ter esse faseamento que começa com empresa grande, depois empresa média e empresa pequena. Então, esse faseamento, Ricardo, ele não se dá pela qualificação do recebível, ele se dá pelo emissor do recebível, né? Então, por exemplo, só apenas títulos, né, recebíveis que têm valor acima de X deverão ser registrados. Não, não é nada disso, né? A gente tem uma pergunta aqui do Alan que exatamente pergunta sobre esse assunto, a escrituração das duplicatas digitais. Existe alguma qualificação dos títulos, determinado valor, alguma restrição? Na verdade, não está aí o drive. O drive está no emissor, né? O drive está no emissor, foi a opção regulatória do Conselho Monetário Nacional instituir esse fasamento pelo tamanho do emissor. Tá? Essa foi a opção. E isso não significa que qualquer emissor de qualquer tamanho queira operar antes disso por meio de duplicado escritural. Tá? Basta ele, em qualquer momento, procurar um escriturador e falar: eu quero contratar você para fazer a emissão dos meus recebíveis mercantis na forma de uma duplicata escritural, porque eu quero passar a utilizar esse instrumento. A qualquer momento, uma vez que tenha sido autorizado uma entidade. Porque a gente está falando só de obrigatoriedades que incidem sobre as instituições financeiras, entendeu?
Então, porque essa é a competência do CMN, ela dá comandos para a instituição financeira. Então, a gente está falando para a instituição financeira, ó, a partir de tal momento, se você quiser negociar recebíveis mercantis com empresas grandes, você vai ter que pedir que essa empresa grande emita a duplicata escritural. Tá? Essa foi a opção que a gente adotou. Um ponto importante aí, Luciano, que o Ricardo comentou, que era a minha fala, é o seguinte. Esse é o ponto, né? A gente tem a questão da obrigatoriedade, mas a SPC Grafeno acredita no inverso. A SPC Grafeno acredita no valor, né? Não a obrigatoriedade, pela obrigatoriedade que a gente vai fazer algo. Porque a gente fazendo algo pela obrigatoriedade, no início pode haver uma certa resistência. Pô, vou fazer mais uma burocracia, tal. Onde, na verdade, o que a gente quer explorar muito, e a gente vem explorando, é o benefício. Então, vou dar esse exemplo que o Ricardo comentou. Uma vez, tendo entidade escrituradora, né, autorizada pelo Banco Central, a partir da convenção, no cronograma que ele passou aqui, pô, eu também, entidade escrituradora, vou provocar o mercado em relação a esses benefícios. Mas já está acontecendo hoje. Então, a SPC Grafeno, ela já provoca o mercado, né, dizendo assim, olha, essa lei está por vir, né? Essa convenção, essa regulação está por vir. Essa regulação está sendo terminada. Só que existe já esse benefício. O que a gente vem percebendo? Vou dar o caso aqui, vou dar um exemplo prático, tá? A gente percebe que quando a gente tem essa oferta pública através de tokenização, de emissão de tokens, e ela atrai investidores que não estão habituados, né, com esse mercado, mas ela atrai esse público também, tanto interno quanto externo. E aí até tem uma pergunta aqui falando da due diligence do recebível, é isso mesmo. Então, no fim, o que nós já estamos fazendo? A empresa que querem tokenizar os seus recebíveis através de tokenizadoras, a gente tem feito parcerias que a gente faz uma checagem da nota, né? Não é uma escrituração, mas já é uma checagem da origem daquele recebível e entrega, né, esse certificado, esse selo, dizendo assim, olha, essas checagens foram feitas, checagem A, B, C, D, num processo similar ao registro. E isso tem ajudado os dois lados. Já, de forma prática, tá? Já está acontecendo. Então, tanto a tokenizadora, quem faz a emissão desse token conseguir atrair mais investidores ou fazer com que aquele investidor que está na plataforma compre aquele risco, porque, em teoria, eu já mitiguei alguns pontos de fraude, né, para essa operação. E o outro lado, que é, nessa operação, já está se ofertando custos um pouco mais competitivos. Então, isso já está acontecendo na prática. O ponto é, a regulação ela vem para dar uma diretriz, ela vem para instituir uma forma de padronizar, uma forma de operar, só que ela, como o Ricardo comentou, ela nasceu a partir de dores que o Banco Central está acompanhando. E essas dores já continuam, né? Então, é o convite, né? Quem quiser saber um pouco mais disso, né, sobre o valor, nos procure, porque a ideia nossa a regulação, ela é um drive muito importante, mas ela é um insumo para uma proposta de valor maior, uma proposta de valor mais sólida, para que as empresas operem pelo valor e não pela obrigação. Eu queria trazer aqui um assunto, Magno, você falou sobre interoperabilidade, né, Chama due de diligence, interop, que aí não chama de tem interop, problema. que torna mais Sim, fácil. Isso aí é sim. parte do due diligence que você faz aí quando está verificando, né? Faz a checagem da idoneidade de um ativo, tem a interoperabilidade que vai garantir que esse ativo não está registrado duplamente em outra casa, né? Correto. Esse é um dos assuntos. Tem uma pergunta da Adriana aqui que diz o seguinte: em relação ao fato da gente ter o registro dos ativos, vai melhorar a situação de fraude? Vai mitigar o risco de fraude e, por causa disso, tende a espalhar o uso do seguro de crédito mais no mercado?
respondendo a pergunta da Adriana aqui, Adriana, eu vejo registro de ativos, uma coisa muito boa no mercado, um fato novo que vai trazer mais segurança para o mercado, onde as seguradoras de crédito dão suas garantias, né? Garantem os ativos. A fraude em si, ela já não é coberta em nenhuma apólice de seguro de crédito, mas, eventualmente, a fraude só é fraude quando ela é descoberta, e às vezes ela é descoberta após o pagamento da indenização. Mas após o pagamento da indenização, a indenização já está paga, né? Então, assim, todo esse ambiente regulatório novo pode reduzir a fraude? Pode. Pode refletir nas taxas das seguradoras? Pode refletir nas taxas das seguradoras. Mas até que a baixa na taxa aconteça, isso deve ser visto no mercado, deve ser verificado, para que então as seguradoras ajam reduzindo as taxas. E dentro desse contexto, eu queria saber do Magno, tem uma pergunta aqui, acho que é do Alan, ele pergunta sobre a fraude. O risco de fraude ele é mitigado. O Álvaro pergunta, em caso de fraude, onde a seguradora nega o pagamento, haverá direito de regresso sobre a registradora, desde que confirmada a falha dela. Olha só, hein, Magno. O risco de fraude é bastante mitigado, e eu fico até me perguntando aqui, onde mais haveria fraude, se todas essas regulações e essas checagens já foram verificadas anteriormente? Para mim, pode emendar, foram muitas coisas aqui. Então tá bom. Pela fraude é o seguinte, quando todo o mercado tiver, né, dentro do mesmo mecanismo de operação, como disse o Ricardo, nos 4 pilares, cara, o risco de fraude vai ser muito emergente, né, para não dizer eliminado. Hoje, com o advento do registro, no caso, por exemplo, vem uma pergunta aqui do mercado de capitais. Para a operação no mercado de capitais, vai ser muito mitigado, né? A gente vai para um nível de proteção muito maior do que existe hoje nas operações dentro do mercado de capitais. Mercado de capitais, lê principalmente, né? FDICs, securitizadoras, factors. Então, isso vai ser muito mitigado, tá? Uma coisa interessante também para o mercado de capitais é que essas operações sendo registradas, esse mercado também vai ter acesso, vai conseguir enxergar riscos em outros segmentos que ele não opera, porque é muito comum o mercado de capitais operar num único segmento, porque ele conhece muito aquele risco. Então é muito confortável ele trabalhar ali. Então, ao mesmo tempo que a gente pode diminuir, dando segurança, né, diminuir o spread financeiro, a gente também, eu entendo que vai dar a capacidade do mercado de capitais escalar, né, a sua oferta de produto para outros segmentos, que ela não funciona hoje, porque ela não conhece o risco, ok? Então, fazendo essa conjunção aqui das perguntas. E aí, emendando aqui, o custo. Uma coisa muito importante, né? O custo. O Banco Central ele tem atuado muito forte com as registradoras para conseguir fazer com que a nossa operação não seja uma operação que gere uma barreira de entrada para, ou seja, outra registradora que quiser entrar, e ao mesmo tempo que não transfira um custo de inviabilizar a competição de entidade registradora para o mercado. Então, o Banco Central ele tem ajudado muito a gente, né, sobre os custos de interop, porque, em teoria, quando você tem um preço, né, você tem que juntar seus custos, né? Então, um dos custos é a interoperabilidade. E hoje, o registro, ele é centavos de uma operação, na maioria dos casos. Então, o valor não é uma barreira de entrada para adesão a esse benefício. O que eu vejo que qual que é hoje a miopia que existe no mercado? Eu tenho uma obrigação, logo para mim é um custo de uma burocracia. Agora, quando eu entro, por exemplo, numa live dessa, entendo os benefícios, entendo o que o Banco Central quer provocar, aonde esse mercado, esse ecossistema novo que está se formando, qual é a competição que ele vai ter, esses centavos, para mim, é um preço irrisório, ele é marginal na minha operação.
Então é isso. O Banco Central tem cuidado para que os nossos custos não sejam custos demasiados e impacte no preço. E do nosso lado, eu posso afirmar, hoje o custo de um registro são centavos, né? E ele é marginal à operação, ao benefício que se tem, que a gente está falando aqui desde o início. E eu tenho uma pergunta do Alan aqui também, Ricardo. Os agentes fiduciários podem se beneficiar para controle dos ativos em operações de mercado de capitais também? Essa pergunta, até eu tinha visto essa pergunta aqui, É. que remete novamente à minha fala, né? A gente está falando muito de open asset, né? E é esse empacotamento do ativo financeiro, dando uma identidade, uma atualização, disponibilizando ele, fazendo controle, aqueles pilares que eu falei que compõem a jornada, tá? E quando a gente fala de open asset, a gente pensa muito em negociação, mas assim, a gente está falando de muito mais coisa, tá? Então, por exemplo, voltando à pergunta, sem dúvida nenhuma. O que o agente fiduciário prefere? Cuidar de um ativo financeiro que está mal identificado, que às vezes está num contrato cartular, ou ele prefere um ativo financeiro bem identificado, que está sendo dinamicamente atualizado, que pode ser facilmente acessível e que tem tem o controle de fluxo financeiro feito de alguma forma. Então, o conceito de open asset ele é bastante amplo, né, para várias possibilidades de uso, tá? Inclusive tokenização. Acho que o meu pensamento, aí é uma opinião particular, né? Quando a gente fala de ativos da economia real, duplicata é uma relação mercantil, tá? O cara recebeu o carregamento de alfaces e achou que não era o alface que ele queria, ou parte estava estragada, e faz uma anotação comercial, isso impacta o valor devido, isso é vida real, gente. Então, isso aí tem que estar controlado. Tá? Isso aqui não é Dogecoin, né? É tudo vida real, vínculos com as intempéries da vida real. Isso acontece em imobiliário, cartões, duplicatas. E aí você imagina você ter esse ativo, esses controles sendo feitos. Então é o open asset, é você abrir isso para o uso, para negociação, para você melhorar o controle do agente fiduciário, para você disponibilizar uma tokenizadora, né? Um ativo mais suavizado, controlado, para você possibilitar que uma seguradora tenha um conjunto informacional mais amplo para fazer o seu apressamento do seguro de crédito e assim por diante. Então, resumindo a minha resposta, eu acredito que sim, e muito, tá? Eu acho que facilita muito. Eu gosto muito desse cenário que você colocou aí, Ricardo, porque eu vejo esse cenário como uma possibilidade muito grande para o mercado de seguro de crédito. Nós aqui na Allianz Trade, a gente tem APIs que são capazes de carimbar cada um dos ativos. Esses ativos, eu estou me referindo especificamente às duplicatas mercantis, pessoa jurídica com pessoa jurídica. Essas duplicatas mercantis podem ser carimbadas com o selo da Allianz Trade. Significa dizer que, por melhor que seja o risco do sacado, quando você carimba com o seguro de crédito da Allianz Trade, significa dizer que você dá um upgrade na qualidade de risco desse sacado. E ele, na verdade, vira um risco Allianz Trade. E o risco Allianz Trade é duplo A pela Standard & Poor's lá fora. Então, na verdade, a gente está com a regulação desse mercado e com o seguro de crédito envolvido na operação também, as operações praticamente são livres de risco. Né? Eu acho que a gente tem aí à frente um cenário muito promissor no que se refere à expansão de risco para o mercado de empresas aqui no Brasil. Né? Eu acho que a gente já respondeu todas as perguntas que a gente tinha aqui. E se a gente tiver mais perguntas aqui, a audiência pode mandar por e-mail, pode mandar, que a gente responde mais tarde, manda para o Ricardo, manda para o Magno, a gente manda offline. Tá? Bom, eu acho que cobrimos a maior parte do assunto aqui, né, Ricardo? Magno, vocês gostariam de fazer alguma consideração final a respeito do tema, ou alguma coisa que a gente queira, não tenha coberto aqui ainda? Vai lá, Ricardo, fica à vontade aí. Eu acho que foi bem ampla a discussão. Eu agradeço novamente aqui a oportunidade. Eu acho que eventos como esse vão ser cada vez mais importantes porque a roda vai girar, tá, gente?
e acreditem que isso é uma mudança bastante importante. A gente está tentando, sempre, na medida possível, né, minimizar, né, impactos na jornada do cliente, trazer o sacado, o sacador para esse ecossistema. E eu tenho confiança de que a obrigatoriedade vai ser o de menos, né, como defende o Magno, e eu concordo plenamente. Tá? Vai ser tanto benefício que vai existir de você ter a emissão desses ativos via duplicata estrutural, tantas oportunidades, tantos novos modelos de negócios que podem surgir, que acho que naturalmente as empresas vão buscar, né, na medida que comecem a entender, né, o que é esse ecossistema, vão buscar a passar a emitir esses ativos dessa forma. Tá? Mas novamente eu agradeço aí o convite. Legal. Eu aqui do meu lado também quero agradecer muito, né, ao Luciano, Ricardo, cara, muito bom. Isso só comprova, né, só reverbera, só fortalece a minha fala de que, de fato, o Banco Central tem se colocado como um agente inovador. Você está aqui nessa live, trazendo de uma maneira didática para o público em geral, para a economia real, o efeito dessas regulações e, mais do que isso, né, a integração entre elas só ratifica, né, esse posicionamento do Banco Central como um agente inovador para o mercado, que visa trazer mais segurança, transparência e competição. Aqui do lado da SPC Grafeno, aqui do meu lado, é só comentar que nós sabemos também do nosso papel de evangelizador no mercado. É uma indústria nova, são regulamentos que se integram. A gente sabe que, na maioria das vezes, o pensamento nosso é um pensamento muito cartesiano, do tipo, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, o que eu faço no fim. Então, a gente está à disposição para orientar, né? Mas só deixando muito claro, hoje o registro já é uma regulação vigente, que apesar de não ter a obrigatoriedade por mercado geral, ela tem já esses benefícios que eu citei. Portanto, nos procure, quem tiver interesse, nos procure, que a gente vai conseguir mostrar na prática isso para vocês, principalmente o mercado de capitais, que está por vir uma obrigação. Então, a gente está ajudando esse mercado a se antecipar a essa obrigação, sem ter que onerar em custo a sua empresa. Então, quem é do mercado de capitais também nos procure, porque a gente tem uma promoção aí para conseguir ajudar a vocês estarem adaptados e não enfrentarem problemas com o regulador ou problemas de estarem em desconformidade nas suas operações financeiras, nas suas operações quando a data chegar, é 28 de novembro. E por um outro lado também, a gente acredita, a gente está aqui aberto para ouvir dores. Então, quem tiver dor pode trazer para nós. Se a gente não conseguir responder em relação a alguma regulação que está em andamento, a gente leva ao Banco Central. O Banco Central é muito solícito, né? Ele está muito perto das entidades registradoras, então a gente leva até o Banco Central. Então, nos usem também como um veículo para ajudar a promover melhorias para o mercado como um todo, e a SPC Grafeno agradece muito a oportunidade e a audiência de todos. Eu aqui do meu lado, Ricardo, Magno, eu estou bastante animado com essas mudanças regulatórias que vão acontecer num futuro breve, e eu vejo isso como uma oportunidade muito grande de micronizar a cobertura de seguro de crédito para todos os ativos duplicatas mercantis, PJ, que existem no mercado. Sem dúvida, isso vai significar mais liquidez para o mercado, mais segurança para o mercado, mais agentes financiadores no mercado, o que vai reduzir o custo do mercado como um todo para se financiar. Eu não tenho dúvida que isso vai expandir o seguro de crédito no mercado, seja por emissores de títulos duplicatas que vão registrar e vão querer trazer seguro de crédito e trazer um financiador como beneficiário de indenização, ou até investidores nacionais ou estrangeiros que vão olhar para o mercado brasileiro como uma oportunidade e vão trazer dinheiro para cá, vão financiar empresas e vão solicitar que os seus fundos de investimento em direitos creditórios sejam lastreados com recebíveis segurados. Então, isso tende também a aumentar o mercado segurável
das duplicatas mercantis aqui no Brasil. Quero agradecer mais uma vez a presença do Ricardo Barroso. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Certamente teremos outras oportunidades para falar na medida em que esse arcabouço regulatório se desenrola. Magno Lima, CEO da SPC Grafeno, muito obrigado pela presença também. Foi um prazer falar com vocês aqui e espero em breve que a gente promova outros eventos que eduquem o mercado para essa nova situação que a gente está vislumbrando. Um abraço para vocês. Abraço a todos. Abraço, Obrigado. gente. Até mais, hein? Tchau. Tchau.